Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Linhas e Opiniões. E hoje a gente vai falar do livro O Rei da Vela. Quem vai apresentar hoje sou eu, Ana Clara, Maria Luísa e eu, Larissa. Pode puxar a vinheta. Tudo bem. Agora eu vou pra frente. Tá. Vou começar falando do contexto histórico do livro. O livro foi escrito em 1933, no início do governo de Getúlio Vargas, só que ele só foi publicado em 1937 e encenado pela primeira vez em 1967, durante a ditadura. E isso ajudou ele a fazer uma crítica à repressão da época também. O Oswaldo de Andrade ele escreve alguns anos depois da crise de 1929, da queda da Bolsa de Nova York. Então tem a questão do café no Brasil, que eles vendiam para os Estados Unidos, e como teve a quebra da Bolsa, eles não conseguiam mais comprar o café daqui, então os agricultores aristocratas do café ficaram sem dinheiro. É o primeiro livro considerado, é o primeiro teatro modernista? É o primeiro modernista e foi pela primeira vez encenado em 1967 pelo Teatro Oficina. Bacana falar sobre essa parte, sobre os comentários, que ele passou por duas ditaduras. Ele foi censurado duas vezes. Ele foi censurado primeiro no ano de lançamento, ainda no Estado Novo Getúlio Vargas, e foi censurado novamente quando foi estrear como peça de teatro em 1967 na ditadura militar. Começando a falar sobre o livro, então, o primeiro start em algumas editoras fala sobre O País Desmascarado, que é um prólogo do Sabato Magaldi, e o segundo é o Manifesto da Oficina. Daí, começando pelo livro em si, começa falando pelo agiota, que se chama Abelardo, e sobre o amigo dele que tem o mesmo nome, que é o outro Abelardo, que se prepara em primeiro e segundo. E daí eles estão basicamente cobrando um cliente que não paga por nada, porque ele diz que não tem dinheiro para cuidar de sua própria família e para cuidar da criança que ele tem. Então ele está devendo desde 1929, já é 1933, e daí eles começam a discutir e não dá certo, o cliente ele começa a chorar, pedindo perdão, o agiota, que é o Abelardo primeiro, ele não perdoa, e então eles mandam fuzilar ele, porque é basicamente o jeito que eles lidam com as pessoas que devem para eles. E daí o Abelardo II, eles na verdade têm uma multidão de pessoas que devem para eles e são castigadas por isso. Então eles discutem muito e basicamente filhos, que normalmente são a fortuna dos pobres, que eles dizem bastante desse livro, que basicamente falam que pessoas pobres, elas normalmente fazem mais filhos que pessoas ricas e não conseguem lidar com isso. Então eles falam que não adianta, que as pessoas pobres na verdade deveriam ter menos filhos para pararem de dever para eles. Nisso aparece a personagem Heloísa, que ela é conhecida como Heloísa de Lesbos, que ela é a noiva do Abelardo I. E daí ele fala sobre como ele foi pro Rio para comprar ela, basicamente, e para comprar a família dela, para conseguir viver com ela. E eles têm uma relação muito manhosa, se dão muito bem, só que o Abelardo II ele não gosta muito dessa relação, porque ele acha problemático, considerando que ele é basicamente socialista, e ele não concorda muito com o que o Abelardo I propõe, então eles brigam bastante. E daí eles começam a discutir sobre ética de empréstimo com ela. Ela, apesar disso, tem uma voz bem passiva nesse primeiro ato, ela não fala muito sobre. E daí aparece o Pinote, que ele é um personagem autobiógrafo. O sonho dele é escrever uma autobiografia dele mesmo. Então ele chega lá no escritório, basicamente, deles. Eles conversam bastante sobre ele diz que o sonho dele é fazer uma autobiografia, porque ele se ama muito. E daí o Abelardo I e o Abelardo II, primeiro e segundo, eles falam que isso é uma ideia meio besta, que eles não concordam, e daí eles discutem.
o autobiógrafo não gosta disso. E daí a Heloísa se entra no meio e fala que o sonho dela, querendo ou não, é que todos se deem bem, e que eles começam a falar sobre a bolsa e o dinheiro, principalmente dos Estados Unidos, de como tudo está lidando, como a América ela não está lidando bem depois da falência da bolsa, e como eles estão preocupados porque eles não sabem como eles vão lidar com isso a partir do segundo ato. Uma coisinha engraçadinha que eu achei, uma das análises que eu vi sobre o livro, um dos professores comenta que o sobrenome da Heloísa tem a ver tem uma analogia a uma ilha de uma mitologia grega sobre a deusa Safa, que era onde ela ensinava mulheres a tocar instrumentos e várias outras coisas. Só que no final acabou sendo uma ilha onde as mulheres se encontravam para ficarem juntas, nos sentidos mais juntas da palavra. Até porque a ambientação é numa ilha, onde só existiam mulheres. Só existiam mulheres. E no primeiro ato eles comentam que a Heloísa tem... É lésbica, não é? Eles têm essa de aparência, porque o livro todo gira em torno disso, né? Praticamente disso. Que não são nada que daquelas as relações são vividas de aparência e que o dinheiro é a base. Sim. Tá, no início do segundo ato, eles descrevem a ilha que o Abelardo não cita durante o primeiro capítulo, primeiro ato no caso, que é onde eles vão se casar. Tá a tia da Heloísa, a mãe, e o americano tá junto, o pai dela e tem os irmãos dela. No início, quando eles estão no início do segundo ato, quando eles estão descrevendo a ilha, fala que entre as palmeiras da ilha, no meio do Rio de Janeiro, tem uma bandeira americana. Isso retrata um pouco da síndrome de vira-lata que demonstra ali na obra. A síndrome de vira-lata é o pessimismo em relação ao Brasil, porque na cabeça deles eles acham que outros países são melhores. Eles desvalorizam a nossa cultura para enaltecer os Estados Unidos, no caso. E também uma simbologia à dependência econômica do Brasil aos Estados Unidos na época, que se passa, né? Tanto que eles comentam isso praticamente no livro, todo, que eles falam que o grande sonho deles é viver como os americanos, tal qual o sonho americano que a gente vê hoje. E o personagem americano tem. Nesse ato, depois que eles descrevem o lugar que eles estão, eles já estão saindo do barco e a primeira coisa que aparece é que ele está conversando com a dona Polaca. Dona Polaca? Isso. Que é a mãe dela, né? Ou é a Cesarina? É a Cesarina que é a mãe dela. Tá conversando com a dona Cesarina, que é sogra dele, e ela bebeu, ela já tá meio bêbada, e ele começa a dar em cima dela, ele tá dando em cima da sogra, e começa a dar em cima dela. Aí ela questiona ele sobre ele tá deixando a Heloísa ter intimidade com o americano. Aí o Abelardo, ele não liga muito, porque não sei por que ele não liga muito. Acho que ele só liga só pra ele. Ele liga só pra ele. Os relacionamentos são aparência, ele não se importa. No final, isso Depois a gente descobre que o americano ele tá mais afim do chofer do que da. Todo esse ato ele critica a imagem da família a família tradicional da época lá, que eles eram da família imperialista, né? Que eles eram descendentes da família do Império lá. A tia dele até fala que beijou a mão da rainha Isabel. Da princesa Isabel. Passa tempo satirizando essa família da elite, como os homens são completamente invertidos, que eles fazem muitas coisas. Aí, depois, logo aparece a tia Polaca, que comenta que a cunhada da dona Cesarina. E ela comenta que ele tá dando em cima da sogra dele. Aí ele começa a dar em cima da tia também. Ele não liga, não. A tia,
tia, ela tem 67 anos. Ele gosta muito de mulheres. E logo depois a tia conversa um pouco ali, ele dá em cima da tia. E depois eles vão onde está o Totó, fruta do conde, fruta porque ele é homossexual. E uma coisa engraçada é que a Joana, ou o João, porque é Joana, mas eles falam João porque ela age como homem, ela... mas não tem, esqueci o nome. Ele, o Totó, pegou o amante da irmã dele. E ela fica brava com ele por ele ser um bom candidato pra ela e ele criado com ele. Aí, depois disso, eles têm um diálogo ali com a tia, que eles fazem uma brincadeirinha dela. Ela fala que ela tem 67 anos, só que aí depois eles falam assim, não, você já fez 69. Uma brincadeirinha um pouco sugestiva. Depois disso, eles conhecem o Perdigoto, que é o personagem que representa o fascismo dentro da obra. Ele tem falas no pensamento que ele sugere a criação de um quartel-general. E... esqueci o que eu ia falar. Ele tem falas bem nesse pensamento. Os pensamentos deles são completamente fascistas, nazistas, e é mais uma crítica, né? O livro todo, todos os personagens, eles têm alguma simbologia que fazem crítica a alguma coisa, alguma situação ou alguma pessoa. Eu não sei o que fala de antropofagia, não é? Pode falar. Tá, nesse livro eles fazem eles citam bastante a antropofagia. Que no caso do Oswald de Andrade, ele tem um manifesto antropofágico também escrito, e nesse caso eles falam sobre devorar a cultura europeia para criar uma crítica social brasileira. Faz uma analogia ao ritual antropofágico dos indígenas, que eles devoravam a carne humana pensando que iam conseguir os poderes, acreditando que eles iam conseguir a força daqueles guerreiros que eles devoraram. Isso, e o antropofagismo cultural, ele é tão importante, né, vindo a partir do Oswald de Andrade, mas ele persiste até o final dos anos 90 com o movimento tropicalista. Tanto que, isso é uma referenciazinha, no final dos anos 90, em 1998, o Caetano Veloso, ele lança Verdade Tropical, que é algo muito significativo para o movimento tropicalista. E ele dá entrevista a um repórter francês que pergunta para ele de forma zombando dele, né? Então, nesse seu movimento antropofágico, quem que você devoraria? E na febre de Titanic da época, ele diz que devoraria Leonardo DiCaprio, que posteriormente seria uma parte da música do Djavan Eu Te Devoro, já com o nome sugestivo Eu Te Devoro dos rituais antropofágicos, que sairia a partezinha no outro plano, Te Devoraria Tal Caetano, Leonardo DiCaprio. Então, é para mostrar como o antropofagismo ele é algo muito importante e ele persiste por muito tempo, e ele é retomado no movimento tropicalista, por mais que seja um grupo musical, tá ligado à literatura. Pra fechar o segundo ato, ele tem uma conversa ali com o Perdigoto, que é o fascista, e depois, lá pro final, ele tá dando em cima da tia mais velha dela de novo. Eles até marcam de se encontrar. E termina com ele indo encontrar ela. Tá. Vai falar? Eu só ia falar, nossa, eu tô confusa. Tá certo. Pode falar. Tá. Eu só ia falar que basicamente a crítica do personagem principal é que ele tá o tempo todo pensando em conquistar outras pessoas, que ele na maioria das vezes não gosta, porque em todas as vezes ele fica naquela de tipo assim, eu tenho que conquistá-la, mas eu não suporto essa pessoa, porque ele não liga nada além realmente das aparências das pessoas. Ele só gosta da própria personalidade e ele é um tanto narcisista quanto a isso, porque ele só vê ele mesmo e ele acha que ele sempre tá na razão,
tanto que também é uma figura do fato dele ser agiota, também representa muito isso, que ele não se incomoda com os outros e ele não sente empatia pelas outras pessoas, ele só quer pensar no sucesso dele próprio. Isso. Bom, falando sobre o ato 3, contextualizando o ato 3, ele se inicia com um diálogo do Abelardo I com a Heloísa. Eles estão na ilha, né? O segundo e o terceiro ato são completamente ambientados na ilha que está sendo preparado o casamento deles. E ele descobre que o escritório dele foi roubado e ele precisa voltar. E quando ele volta, ele descobre que quem tinha roubado o escritório dele tinha sido o Abelardo II, que até então era fiel escudeiro dele, né? E mostra aí a hipocrisia do Abelardo II. Não é que eles, né? O livro cita ele como um socialista o tempo todo, mas assim que tem um encontro com o dinheiro, todo o ideal dele, tudo que ele idealizava é deixado de lado. E mostra como o dinheiro, ele é a base de tudo. O livro mostra o tempo todo, né, a peça, a escrita mostra o tempo todo que o dinheiro é a base de tudo e que essas pessoas estão pela ganância. Tá, aí o Abelardo I decide que, né, ele concretiza que ele faliu e fala pra Heloísa que aquele era o momento. Se ela queria ficar com o americano, então aquele era o momento dela ficar com o americano, porque ele estava falido, que ele não tinha dinheiro, que não tinha nada que ele podia fazer. Então ele decide que ele vai se matar. E ele decide que vai se matar e tá ligado, inclusive, às dívidas das pessoas que tinham dívidas com ele, porque como ele era um agiota, ele não perdoava a dívida de ninguém, e as pessoas muitas vezes se matavam porque elas não tinham dinheiro para pagar a dívida. Que também está ligado ao nome O Rei da Vela, porque ele também era fabricante de velas. E essas pessoas então tinham muitos velórios, e ele vendia velas para o velório dessas pessoas. Então ele decide que vai se matar, mas ao invés de se matar, ocorre uma quebra da parede, que é algo revolucionário, em que ele vira para a plateia e pergunta se questiona se ele poderia ter um final diferente, se aquela... Ele fala pro ponto. Isso. Que no caso seria pela plateia no teatro. Que se ele não tinha como ter um final diferente, se ele podia viver mais um tempo, e se o autor se incomodava de mudar a história tanto pro final. Então, no teatro, né? Isso no teatro, as cortinas se fecham e um disparo é ouvido. E quando elas se abrem, tá a maior confusão, que daí é onde é representado o Brasil como um grande circo, né, o tempo da época, como uma grande palhaçada. E aí o Abelardo I começa a ter delírios em que todas as pessoas que têm dívidas com ele estão falando com ele. E é uma cena muito confusa que traz essa parte. Mas aí, antes de morrer, o Abelardo I conta a história de Jujuba, que é um cão que foi adotado pelo exército, pelo quartel no caso, e ao longo do tempo ele percebe que esse quartel, que o exército faz disparos contra animais de rua. Então ele decide que ele prefere voltar pra rua e morrer de fome com os animais de rua, com os cães de rua, colegas dele, a ser um hipócrita que vivia com pessoas que matavam sua própria classe. Isso mostra muito sobre classe social e também é uma crítica ao Abelardo II. É uma história figurativa que critica o Abelardo II, né? Que durante todo o tempo, no final, acaba virando a casaca e rouba o escritório do Abelardo I. Aí o Abelardo I dá um beijo na Heloísa e dá um disparo em si mesmo, tira contra si mesmo, se mata, porque ele não tinha mais dinheiro, ele estava falido, e durante o tempo todo o livro coloca a base de tudo como dinheiro. O ambiente ele se torna uma encenação dentro de uma encenação, que é uma crítica escancarada à sociedade brasileira, e mostra o ciclo de exploração nessa troca de Abelardo I para Abelardo II, que mesmo quando um rei cai, o outro que chega não vai mudar nada, que mesmo que mude o governante, se o sistema não mudar, isso não vai mudar. Então o livro é uma crítica direta tem crítica geopolítica durante todo o livro.
coloca o Brasil como um espetáculo caótico, que é representado como um circo cheio de exageros, desordem e manipulação, e mostra a falta de valores reais, que nada é moralmente genuíno e que tudo é uma grande encenação, tudo é feito de aparência. Isso é representado principalmente na família, que tem os valores completamente invertidos, a todo momento tem essa questão da traição dele dar em cima de todo mundo. O final do ato 3, ele é irônico, ele é crítico, não tem um final feliz. A troca de Abelardo mostra que o problema não são só as pessoas, mas o sistema inteiro. E o livro, alguém está começando por isso no final, daí eu vou falar sobre o. Eu só acho legal o fato de o Abelardo II passar praticamente o primeiro ato inteiro do livro criticando o Abelardo I, que ele fala que basicamente não tem nenhuma empatia, que ele deveria ser melhor com as pessoas e que falam que eles estão praticamente no mesmo sistema. E no final, quando ele tem o poder na mão dele, ele faz exatamente o que o Abelardo I faz, que é não ligar pra ninguém e continuar com aquela ganância. Ele não tem o ponto de ruptura onde ele fala, não, eu vou fazer diferente, já que eu tenho a visão. Ele pensa basicamente como qualquer outra pessoa que só pensa em si mesmo. E daí só uma sátira do livro, como a Ana Clara falou, que basicamente o grande tema desse livro é o capitalismo financeiro e é como isso afeta as pessoas, tanto as pessoas que têm quanto as pessoas que não têm, que elas vivem ao redor dessa máquina de fazer dinheiro, e se você não faz dinheiro, você não vive. Então é cruel, e apesar de todas as piadinhas, a gente acaba no final do livro, pelo menos eu acabei, de um modo que você fica, tá, a pessoa poderia ter um final diferente, mas não tem um final melhor, porque eu pelo menos achei que um final feliz traria... Seria muito pra gente sofrer. Exato. O esquema de agiotagem dele mostra exatamente a exploração das pessoas do capitalismo, né? Seria o Mor e as pessoas que estão endividadas com ele seriam as pessoas que estão sendo exploradas. Então a gente vai falar sobre quem foi Oswald de Andrade. O livro Rei da Vela, ele foi escrito por Oswald de Andrade. Ele nunca viu a peça ser encenada. Ele morreu antes, porque a peça foi encenada em 1967. Ela critica a elite inescrupulosa, que se usa o dinheiro só com farra. Tem muitos casos na mídia que a gente pode ver isso. O Oswald de Andrade foi um dos principais escritores do modernismo brasileiro, e ele foi conhecido por ser um escritor inconveniente, crítico e inovador. Ele cresceu em São Paulo e ele participou ativamente da renovação cultural do país no século XX. Além disso, ele foi uma figura histórica muito importante na Semana da Arte Moderna de 1922, que rompeu padrões da arte e da literatura, e a sua ideia mais famosa, como a Leslie falou, é do antropofagismo cultural, que prega que o Brasil devia devorar a cultura europeia e transformar em algo próprio, e criar uma identidade brasileira. As obras dele criticam a elite, então o Rei da Vela é uma obra muito característica, e faz uso do humor, da ironia, do exagero, além de quebrar as regras tradicionais, né? Ele rompe ali com a barreira, com esse limite entre a poesia e a prosa, o Oswald de Andrade, que é algo inovador para a literatura. Falar sobre leitura obrigatória da UEL. Ano passado já foram por questões, né? Porque a lista de leituras obrigatórias não mudou do ano passado para esse ano e para o próximo. Ou do ano retrasado para o ano passado para esse. Não, eu confusa. E são cobradas geralmente questões A e B, né? Ele foi cobrado nas discursivas de literatura no ano passado, que é matéria obrigatória para a maioria dos cursos, e ele, pelo menos para que tem discursivas, e a questão foi uma questão de A e B, em que uma ele pediu um texto da história, então é para mostrar se você realmente tinha lido o livro, e na outra ele vai pedir algo relacionado à literatura ou até à gramática, porque a prova também tem específicas de gramática nas discursivas. Só isso, né? Perguntaram nos comentários qual é a relação do livro com a crise de 29. Pode falar? A relação é porque antes ele escreveu o livro
mais ou menos nessa época. Então, a crise de 29 é quando os Estados Unidos, a Bolsa dos Estados Unidos quebra e eles não têm dinheiro para comprar o café do Brasil. Então, a elite cafeeira, ela não tem como vender o que elas produzem. Então, eles acabam perdendo muito dinheiro e é o que acontece com a família da Heloísa. É o que acontece por causa disso. As pessoas estão endividadas, as pessoas que emprestam dinheiro do Abelardo I, elas estão endividadas por conta da crise de 29, né? Que é uma crise econômica no Brasil, após 1929, que mostra os reflexos da queda da Bolsa de Nova York em 1929. Pontos por mim, Muito bem. Tá. As redes sociais aqui, a gente tem o Instagram, o TikTok e o YouTube. E o Spotify. E o Spotify. No Spotify, no YouTube e no Instagram são todos entre linhas e opiniões normal. Daí no TikTok colocam essa a mais. Colocam entre linhas e opiniões. Tá, com dois S. Basicamente isso. E os episódios eles estão saindo no Spotify também. Então, se inscreva no canal do YouTube, isso é muito importante. Assim que a gente atingir 50 seguidores, as transmissões vão passar a ser feitas no nosso canal do YouTube. E se inscreva no Spotify também. Por mais que seja mais cômodo, talvez, ver no YouTube, porque é o que muita gente usa, no Spotify também tem um vídeo lá, ele funciona da mesma forma e você consegue usar em segundo plano. Então, você pode desligar a tela e a gente vai continuar falando. No YouTube não, mas você tem YouTube Premium. Eu acho que muita gente não tem, então por favor, vejam o Spotify, é legalzinho, pessoalzinho. É isso. Obrigada a todo mundo por ter assistido. Tchau.